Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre um problema que acomete muitas pessoas que às vezes nem sabem que tem essa condição, que é a síndrome do intestino irritável. Tem gente que fica com inchaço, dor abdominal, às vezes fica com o intestino constipado, às vezes fica com diarreia, às vezes sente algum tipo de alteração nos hábitos intestinais, tem dores, desconforto e não sabe que isso pode estar relacionado à síndrome do intestino irritável. Eu vou te falar mais por que isso acontece e como deve ser a sua alimentação para prevenir esses problemas. Você vai adorar esse vídeo, fica aí até o final, você não vai querer perder. Me conta aqui embaixo, então, antes de eu começar, se você sente algum tipo de desconforto intestinal. Você costuma ter essa oscilação entre intestino solto e constipação? Você sente dor na barriga, que às vezes até desaparece depois de evacuar? Você tem essa sensação de evacuação incompleta? Claro que esses sintomas podem estar relacionados a outra condição de saúde e a ideia do vídeo não é, obviamente, fazer nenhum tipo de diagnóstico. Para diagnóstico, você sempre vai ter que ir no médico fazer os exames e o acompanhamento com ele. Mas a ideia do vídeo é acender aquela luzinha amarela para você começar a verificar se tem alguma coisa errada, porque o nosso corpo dá sinais, né? E às vezes a gente está tão perdido aí no dia a dia que a gente nem se liga mesmo em como estão os hábitos intestinais, se a gente está com cólica, se a gente está com dor, se a barriga está inchada, se está com muitos gases. Então é importante que a gente preste atenção na gente, né? Repare mais em si próprio e veja os sinais que o nosso corpo dá. Escreve para mim aqui embaixo se você já percebeu algum desses sinais, desses sintomas, que são super importantes. A gente não sabe exatamente o que pode causar essa síndrome do intestino irritável. Isso pode variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm uma irritação intestinal leve, tem pessoas que têm uma hipersensibilidade visceral, ou seja, tem um intestino mais sensível, digamos assim. Tem gente que já tem alterações na motilidade intestinal que podem contribuir para essa síndrome do intestino irritável. Tem pessoas que têm a síndrome do intestino irritável relacionada a um microbioma alterado intestinal, ou seja, uma disbiose, quando você tem um crescimento de bactérias ruins em detrimento do crescimento de bactérias boas. E tem também as questões emocionais. Muitas pessoas que têm síndrome do intestino irritável referem que tem ansiedade, que tem depressão, que falam, quando eu tô numa crise, quando eu tô num momento estressante, isso piora pra mim, exacerba essa síndrome do intestino irritável. Você já viu alguma correlação entre a sua parte emocional e o seu intestino? O que acontece no seu caso? Escreve para mim nos comentários. Como eu te falei, essa inflamação pode ter um papel muito importante. A gente sabe que desinflamar o nosso corpo ajuda a gente num leque, né, de variedades muito grandes e com certeza ajuda muito na saúde intestinal. Eu preparei um material muito interessante para quem quer diminuir a inflamação no corpo, com cardápios, com receitas, com dicas. Eu vou deixar o link para esse material aqui embaixo na descrição para te ajudar. Lembrando que eu também tenho outros materiais que me pediram para outras condições de saúde, para o diabetes, até mesmo para quem quer emagrecer. Todos esses links vão ficar aqui embaixo na descrição. Primeira coisa, quando a gente pensa em síndrome do intestino irritável, é fazer uma abordagem de eliminar os FODMAPs, que são, na verdade, os óleos sacarídeos fermentáveis, ou seja, alimentos que têm carboidratos que fermentam muito rápido. A gente sabe que esses carboidratos que fermentam muito podem causar mais gases, podem atrair mais água, podem fazer com que você fique com mais diarreia, distensão e dor abdominal. Então, essa dieta de FODMAPs não é para você fazer a vida inteira, é para você fazer num sentido de você fazer uma restrição no começo, que vai ser uma restrição maior com o diário alimentar, e aí depois você vai reintroduzindo alguns outros alimentos para verificar como o seu corpo se comporta. Por exemplo, tem gente que tem síndrome do intestino irritável e não pode comer alho, não pode comer cebola. Tem gente que não pode comer feijão, tem gente que não pode comer trigo, tem gente que não pode comer leite, tem gente que não pode comer maçã, tem gente que não pode comer adoçante. Então isso sempre vai variar de pessoa para pessoa. E o ideal é que você faça uma dieta de exclusão por alguns dias, umas semanas, sempre com acompanhamento do nutricionista. E depois você vai acrescentando alguns alimentos, nunca todos de uma vez, você não vai saber o que causou para você aquela fermentação. E verifique, essa semana eu vou comer cebola. Fermentou, piorou, não. E aí você anota lá no seu diário. Porque quando você voltar no nutricionista ou no médico, você já leva esse diário para ele junto com você avaliar e verificar como as coisas ficam daí. Normalmente, controlar os FODMAPs corretos para você ajuda muito no manejo da síndrome do intestino irritável. Normalmente, num primeiro momento, quando a gente vai fazer essa dieta de restrição, tem o quê? Tem as carnes magras, tem os ovos, você pode acrescentar alguns vegetais como, por exemplo, cenoura, frutas vermelhas e alimentos sem lactose para que tenha menor probabilidade de distensão, de fermentação intestinal
e que com isso você consiga, né, dar um descanso para o seu intestino para você começar a reintroduzir os alimentos aos poucos. Normalmente a gente fala, né, que fibra é muito saudável, que a gente tem que consumir muita fibra no dia a dia para a saúde intestinal. No caso de quem tem síndrome do intestino irritável, a gente tem que ter cuidado, porque essa fibra solúvel é fermentável, então ela pode exacerbar e piorar o quadro. Então por isso que normalmente são os alimentos com menos fibras e que podem ter menos repercussão nesse sentido. Para te ajudar, eu vou deixar uma lista aqui embaixo na descrição dos alimentos que você deve evitar durante esse período de exclusão e os alimentos que você já pode começar a utilizar num primeiro momento. Lembrando sempre que a dieta de exclusão não é uma dieta eterna, é por um período determinado de tempo e sempre com acompanhamento. E depois você tem que ir reintroduzindo e verificando como o seu corpo fica, porque senão você pode acabar ficando com outras carências nutricionais, tá bom? É importantíssimo também você ter um cuidado com o seu estilo de vida. A primeira coisa, com certeza, está relacionado com o estresse. A gente sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro, a gente sabe que a formação de neurotransmissores como serotonina, outros neurotransmissores importantes para o nosso organismo são feitos, né? Eles são formados, produzidos lá no intestino e migram para o nosso cérebro através da corrente sanguínea. Então essa relação intestino-cérebro é muito importante para o bom humor, para o bem-estar, e a gente já sabe que o estresse, o cortisol, piora o intestino. Tanto tem gente que tem uma prova, tem dor de barriga, tem gente que passa por um assalto, por um medo muito grande, até faz xixi ou evacua mesmo, né? Mexe com o intestino, sente dor, pontada na barriga, porque realmente tudo tá muito interligado. Então, eu tô falando de situações extremas aqui, mas claro que se você é uma pessoa mais estressada, que tem muito cortisol circulando, provavelmente você tem mais inflamação intestinal e isso piora a síndrome do intestino irritável. Então lembra que eu tenho até aqui no canal uma playlist sobre ansiedade, coisas que você pode mudar na alimentação, no estilo de vida, respiração, meditação, ficar no momento presente. Tudo isso pode te ajudar a diminuir esse quadro e ajuda de uma forma complementar também com a síndrome do intestino irritável. Também é muito importante que você tente praticar de forma regular atividade física. Justamente durante a atividade física, a gente também tem produção de neurotransmissores, a gente tem uma regulação na inflamação do nosso corpo, que ajuda a diminuir a inflamação do intestino também. Então isso ajuda na saúde intestinal de uma forma muito grande. Tem gente que fala assim, eu não consigo fazer exercício, acho muito chato. Eu tenho um vídeo bem legal aqui sobre formas de tornar o exercício uma atividade física prazerosa, que podem te ajudar, e vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição para você. Outro ponto importante também é você evitar refeições com volume muito grande, ou seja, comer muita quantidade de comida de uma vez só, e alimentos muito ricos em gordura que aceleram o trânsito intestinal e podem favorecer esse quadro diarreico. Então, cuidado com a alimentação. Lembra que eu tenho aqui no canal um vídeo também falando sobre reeducação alimentar, que pode te ajudar a ter um norte com relação a isso. E dá uma olhada na lista de alimentos que podem piorar esse quadro, que eu vou deixar aqui embaixo, como já te falei, na descrição. Super importante, então, você lembrar de manter um diário alimentar se você tem síndrome do intestino irritável, e inclusive correlacionar isso não só com comidas, né, com os alimentos, mas também com as emoções e com fatos do dia que podem ter desencadeado essa crise para você. Muito importante beber água. A água é completamente inócua para o intestino e muito importante para nutrir, para hidratar. O nosso intestino precisa muito de água, ele é muito importante para a saúde intestinal. Então, lembra de beber bastante água ao longo do dia para melhorar a saúde intestinal também. Evita consumir alimentos ricos em cafeína, álcool, que é estressante da mucosa, e esses alimentos fermentáveis para tentar ter um melhor manejo desse quadro. E cuidado também com os alimentos ultraprocessados, que tem muitas linhas lá nas embalagens, né? Quando você vai ver a lista de produtos, tem linhas e linhas e linhas e produtos lá que você não sabe nem o que é aquilo, você não consegue nem identificar aquilo, corante, conservante, flavorizante. Esses alimentos podem estressar mais o intestino e piorar também a síndrome do intestino irritável. Então é bom você evitar e tentar consumir uma alimentação mais natural possível, com o menor número de alimentos processados, para melhorar essa questão da síndrome do intestino irritável. Aproveita e me conta aqui embaixo, então, se você já teve diagnóstico de síndrome do intestino irritável, o que você faz para melhorar esse quadro, o que você retirou da sua alimentação e para você funcionou. Claro que isso pode variar de pessoa para pessoa, mas às vezes a sua dica ajuda outras pessoas também, então escreve aqui embaixo. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!